Segunda-feira, dia de Tá em Jogo, e hoje a gente fala sobre um projeto social muito legal que está envolvendo artes marciais. A galera agora está até com sede própria na cidade, tem matéria completa sobre justamente esse projeto muito bacana da Camila e também do nosso cinegrafista mais ágil da TV Univates, o Felipe Stefani, mas a gente vai bater um papo também, obviamente, com o nosso amigo, o cara que deixou o apelido para ter um outro. Daqui a pouco tu vai conhecer essa história. Claro que é ele, goleador Edson, e também com a Geórgia para falar da Academia Arte e Movimento. Tem muito espetáculo vindo por aí, a gente vai conhecer mais sobre essa modalidade que está cativando tantas crianças no Vale do Taquari. Então não sai daí que em 30 segundos tá no ar, Tá em Jogo. No ar mais uma edição do Tá em Jogo pela TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, ou então para todo mundo via internet univates.br/TV. Tu já sabe que nossos canais de comunicação são através lá do facebook.com/TV Univates. Depois, se tu quiser assistir outros programas, outras edições, inclusive essa, basta tu procurar o nosso canal lá no youtube.com/TV Univates. Ou então, claro, mandar tuas críticas, tua sugestão pro nosso e-mail, tá em jogo@univates. É uma loucura isso daqui. Basta tu ligar pra cá também, 37 14 70 34, não vale a cobrar. E o resto a gente manda ver. Nessa edição do Tá em Jogo, a gente vai falar de futsal, porque a LAF tá muito bem, obrigado. Tanto na Copa Lupicínio Rodrigues, como no Estadual Superior, que aliás, Federação Gaúcha de Futsal. Que loucura esse campeonato, tá na hora de acabar, né? Uma hora a gente vai ter que marcar a data dessa semifinal. Tá todo mundo querendo ver aí o Edson da Lambreta contra o Atlântico de Erechim, e esse jogo não sai, meu presidente. Vamos dar uma atenção especial para esse calendário, tenho certeza que em seguidinha a gente vai estar tendo esse baita jogaço, aliás, histórico para a LAF, e além de futsal, que a gente vai estar conversando com o artilheiro Edson, a gente vai falar com a Geórgia, e aí na câmera aberta tu já começa a ver nossos convidados dessa noite, porque eu vou dar, obviamente, primeiramente, boa noite aí pra Geórgia, né? Começar pelas damas. Seja bem-vinda ao Tá em Jogo, Geórgia. Que bom poder falar novamente sobre patinação. Aliás, a gente tem aí os patins preparados pra gente dar uma mostrada em como é que funciona essa modalidade, porque tem muitos adeptos no Vale do Taquari. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Obrigada. Quem sabe é hoje que tu mostra tuas habilidades. Na verdade, eu trouxe o Edson nesse programa, obviamente, porque o cara tem que honrar o apelido dele, né? Ele era antigamente, Edson, me ajuda. Qual era o teu apelido lá nos treinos? Edson era pé de... Pé de pantufa. Pé de pantufa. Agora é o pé de chumbo, né? Apelidado saudoso. Edson tá fazendo gol. Bate mais forte que eu tenho certeza o Felipe Stefani lá no Travesseirense. E o Edson, então, de repente, poderia estar experimentando teu patinho, Jorge. Quem tu acha? Sabe. Eu só não sei se vai caber, né? A gente dá um jeitinho. Como é que funciona? Já me explica, então, a questão... O número tem numeração. Mas é o mesmo de tênis, por exemplo? Não, maior. 2 números a mais para ficar confortável e durar um tempinho, não precisar comprar um novo, né? Então isso vai caber tranquilamente, não é? Acho que não. Não cabe? A gente pode fazer o teste. Bom, seja bem-vindo, Geórgia. Que bom poder hoje falar então sobre essa modalidade. Tá crescendo uma barbaridade, né? Graças a Deus e ao nosso esforço, ao Vale do Taquari, que tem mantido essa tradição há muitos anos. E muitas pessoas empenhadas. Nós temos, né, várias escolas trabalhando com a patinação. O Marcel, que vem competindo e mantendo também a patinação em foco. Tivemos agora o Mundial de Patinação em Reus, na Espanha, que ele participou, ficou na 4ª colocação. Outro brasileiro na 2ª colocação, santista. Então, não é só aqui, é no Brasil todo, e isso vai trazendo uma satisfação maior para a gente que trabalha, porque vê o resultado, vê adeptos vindo. Até porque a gente tem expoentes aí na patinação, como tu comentou agora, o Marcel Schimmer, mas a gente tem também novos talentos, né? A gente tem a Estela, por exemplo, que está competindo, ganhando medalhas, ficando super bem colocada em campeonatos a nível estadual, também a nível nacional. Só que como é que fica essa questão justamente do mirar alguém? Na patinação, existe, eu preciso chegar no nível, por exemplo, do Marcel, existe também essa questão do deslumbrar algum patinador, porque a gente sabe que não tem o apelo, por exemplo, do futebol, do futsal. Sim, sim, acho que o esporte leva esses ídolos, né, como exemplo para quem está vindo, e por isso essa importância tão grande de ter o Marcel, mas ter pessoas, atletas, dessa nova geração que servem a Estela, por mais jovem que seja, tem 9 anos, recém-feitos, ela já faz com que outras crianças se espelhem nela e queiram ser como ela é.
Então, como eu já fui atleta, tive minhas referências, vejo que isso também acontece nos outros esportes e é para isso que a gente trabalha também, formar exemplos que as crianças possam se incentivar a seguir. A gente vai falar sobre justamente formação de novos patinadores daqui a pouco. A gente tem esse exemplo da Estela para comentar justamente com relação a também aquela sobrecarga. Daqui a pouco algumas pessoas podem pensar, mas será que é muito difícil para uma criança estar competindo? Não. Edson, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Já me disse para ti como é que foi a pressão, porque a gente sabe que muitos críticos, a própria imprensa, em determinados momentos, duvidou da capacidade do Edson. Não naquele sentido ruim, pejorativo, poxa, será que o Edson... Não, esse cara não rende aqui. Mas pensava daqui a pouco que o Edson não poderia servir para esse grupo da LAF, porque no ano passado, por exemplo, tu quase não teve a oportunidade de jogar. Esse ano, tu tá arrebentando a boca do balão, tá jogando praticamente igual o Felipe Stefano lá em Travesseiro. Mas como é que fica justamente essa questão de aguentar essa pressão para esperar o teu momento? Foi muito difícil. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo mais uma vez, cara. Boa noite, né? Primeiramente agradecer o convite novamente. E o professor me deu bastante confiança, né? Mostrou bastante confiança em mim, o grupo também, a diretoria. E eu tinha que ter muita paciência, né? Porque eu era um jogador que veio como uma aposta. Eu vim como uma aposta ano passado. E teve jogos que tive minha oportunidade, mostrei. Tanto é que eles quiseram manter para o grupo desse ano. E esse ano veio mais confiante ainda. Eu vim mais confiante, recebi mais oportunidades e soube aproveitar. Quando tive a oportunidade, soube aproveitar. E hoje está aí dando resultado, o nosso grupo está bem. E quando a equipe está bem, sempre aparecem os destaques individuais, né? Pois é, e aí tem a questão muito também do biotipo. Tu não é aquele cara, por exemplo, que tem uma estrutura, por exemplo, que nem o Marcelo Giba, que é aquele cara mais de contenção, que aliás tá fazendo gol pra caramba também, um abraço pro Marcelo Giba, mas tu é aquele cara mais franzino, de habilidade, o cara ágil, é o ligeirinho do time, né? É o cara que o cara tenta passar o rápido, já foi. Como é que fica a questão do ser caçado? Isso a gente tá notando que cada vez mais acontece, obviamente o adversário não quer tomar gol e muito menos um drible teu em cima dele, né? Então como é que fica essa questão justamente de estar fugindo do pontapé do adversário, que às vezes é do futsal, às vezes pode não ser tanto, né? Tem que trabalhar bastante, né? Porque certos momentos não é nem na maldade, é que eu chego mais rápido e o cara chega depois e acaba levando a pancada, né? Então, certas vezes não é nem maldade, né? Às vezes tem aquela maldade, aquele braço amigo deles, né? Mas a gente tenta levar na esportiva, né, cara? Não tem... Tua meta é tipo a do Fred, assim, é fazer vários gols por ano? O que tu colocou, estipulou? Porque tu tá fazendo gol praticamente a cada partida. Quando não faz em uma, vai lá em outra, faz 3. Agora mesmo a gente teve há pouco tempo aí o jogo da LAF, fazendo 5-0 na DS Saranduva. A gente teve pouco tempo atrás também fazendo 7-1 na AGSL lá de São Luís Gonzaga, uma partida dificílima, onde jogar naquela quadra de dimensões reduzidas é muito complicado. A LAF não vencia, eles foram lá e fizeram um 7-1. Foi uma chinelada pra cima da AGSL. Como é que é essa questão de justamente estar fazendo gols e depois ter que voltar a fazer, né? Porque daí surge, obviamente, a questão de que o torcedor quer mais gol, e tu também vai querer continuar fazendo, né? Sim, nós provocamos essa expectativa do torcedor, né? Eles estão acompanhando bem mais esse ano, estão vendo a qualidade da nossa equipe, o resultado que está dando, e a gente procura, quando sobrar a bolinha ali, empurrar pra dentro que... Teve um gol, inclusive, que tu fez e daí acho que foi o 5-1 que eliminou a SAF nas quartas de final. Aliás, foi também uma goleada histórica da LAF aqui no Complexo Esportivo. Naquele momento, acho que foi do 5º gol, na comemoração tu já saiu ali dizendo que ia embora, tipo, já tinha acabado o jogo, até porque tava nos segundos finais. Aquilo ali, se eu sou adversário, eu tinha te dado também uma chulapa na orelha. Né? Realmente, isso existe, a provocação, ainda mais a rivalidade. Mas tem certos momentos que o cara tem que ser bem centrado, porque senão o cara do biotipo, assim, nossa, mas assim, acaba sendo pior. Ali né? o pessoal até brincou comigo depois, né, que eu não posso fazer mais de 2 gols, porque aí eu já não sei mais como comemorar. Ali eu já tava querendo ir embora, que já não tinha mais comemoração, né? Os meninos brincaram comigo ali. Mas ali não foi nenhum desrespeito à outra equipe, né? Porque o resultado não diz o que foi a partida. A primeira partida lá foi uma partida difícil também, que nós ganhamos de virada 2-1, que teve confusão, teve aqui também, que no começo do jogo estava bastante acirrado, o primeiro tempo acabou 2-1. Foi um jogo que demorou 66 dias para acontecer, sim, né? Veio uma pausa grande, né? Porque paralisou o gauchão. Aí nós tivemos jogos pela Copa Lupicínio e depois teve esse jogo do gauchão, que era o segundo jogo das quartas finais.
Bom, nos próximos blocos eu vou querer saber um pouco da história do Edson, que inclusive diz que já jogou no Acre. Tem uma história assim, né? Eu não sei, eu acho que isso é mentira, mas daqui a pouco eu já falar sobre isso. Georgia, como é que foi? Explica para o nosso telespectador, até porque a gente sabe que tem muitos fãs e abnegados aí da patinação do Vale do Taquari, como a gente estava comentando. Sim. Aquelas crianças que estão iniciando e espelham-se, obviamente, nas pequenas, mas também nas professoras, como o teu caso, da Gabriela, entre tantas outras professoras que tem aí no Vale do Taquari. Como é que foi o início e essa tua aproximação com o patins? Começou aos 7 anos, na escola próxima de casa, né, da casa da mãe. Eu e a Gabriela ingressamos no Gustavo Adolfo, a Jaque atuava no Gustavo Adolfo, então iniciei a carreira com 7 anos, a Gabriela com 6, a gente sempre seguiu juntas. E logo, pelo gosto do esporte, então entramos na equipe de competição, que foi, assim, a grande felicidade, né? Que eu me encontrei naquilo que realmente eu gostava, porque se divide entre escolinha e equipe de competição. Então, tem alunos que se realizam só em participar de eventos, de apresentações, de shows. E tem aqueles alunos que buscam a qualificação e a competição, porque sabemos que não somos todos prontos para competir, né? Apesar de que a gente tenta incentivar ao máximo, pelo próprio gosto que eu tenho, incentivar a competição. Então, comecei aos 7 anos a competir e fui até 2011 agora, pouquinho tempo atrás. Então, a carreira durou muitos anos como atleta. Participei de campeonatos estaduais, nacionais e internacionais. 3 campeonatos... Sente falta disso? Muita. 3 campeonatos mundiais em grupo de show. Austrália, Portugal, Brasília, foi o último, encerrei a carreira em Brasília, né? Então, sinto, mas trabalhando com a competição, essa vontade, assim, ela se contém, digamos, eu consigo estar vivendo isso com os atletas. Vivendo através das alunas, que na realidade algumas buscam a competição, provavelmente, ou querem a competição, como é o caso da Estela, e outras querem simplesmente estar se apresentando no momento de lazer. Daqui a pouco a gente vai falar justamente sobre essas apresentações, até porque o Papai Noel tá chegando, lá por dezembro diz que tem apresentação, daqui a pouco tu vai saber justamente sobre isso. É dezembro ou é novembro? Dezembro. É dezembro. Então, daqui a pouco o Papai Noel vai te contar como é que é essa história. Eu não sou Papai Noel, até porque eu estou em plena forma, mas isso só depois do intervalo, que tem também matéria completa sobre um projeto social que está reunindo aí uma galera para fazer arte marcial. Não sai daí, daqui a pouco tem segundo bloco do Tá em Jogo. Segundo bloco do Tá em Jogo, para de imediato ver uma... Aliás, isso é mais que uma atitude, é uma ação social que um grupo está se reunindo para conseguir ensinar arte marcial para pessoas que estão precisando de uma reabilitação. Quem vai contar essa história agora para ti é a Camila Diesel e o nosso cinegrafista mais ágil da TV Universitária Brasileira, Felipe Stefani, direto de Travesseiro para o Mundo. Dá uma olhada na matéria, daqui a pouco eu volto falando com a galera aqui sobre a LAF e também patinação. Essa não é uma academia de lutas convencional. Por aqui, além do ensino de artes marciais, o objetivo é reabilitar jovens. Não existe eles e nós, né? Existe nós um todo, né? Essas pessoas fazem parte da nossa sociedade. Como parte da sociedade, a gente tem que dar uma alternativa para elas viável, de sair da vida que elas estão. E a gente trabalha com a inserção verdadeira na sociedade. Primeiro, a partir do esporte, com a disciplina, a tentar levar isso para a família. Depois, a parte do trabalho, que é a responsabilidade de todo cidadão ter o trabalho e prover o seu sustento. E depois a parte que para mim é a mais importante, que é a espiritualidade, né? Que é uma parte que tem o teu dever com o teu próximo e ajudar as pessoas que necessitam. Artes marciais exigem disciplina. Quem luta não briga, né? É um lema que todo mundo leva, né? Então tu acaba adquirindo um controle, um autocontrole, em que te faz tu resolver as questões de uma forma pacífica, né? Nunca sendo tão hipócrita a ponto de dizer que todos vão sair daqui santinho, não é isso, né? Todo mundo tem o seu lado emocional, o seu controle e autocontrole e o seu limite, né? Então, aqui a gente trabalha para que não brigue. Os futuros atletas chegam até a academia através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer de Lajeado. Mas qualquer pessoa que precisa de ajuda para voltar a fazer parte da sociedade é bem-vinda. Tudo isso nasceu da vontade de ser útil e de poder fazer mais pelos outros. Para Romeu, o esporte é um transformador de vidas. Eu procuro sempre dizer que o esporte
de luta é o único esporte que tu não pode transferir culpa. Se tu perdeu, é tu e o teu oponente. Mas a boa notícia é que no próximo dia tu pode superar ele. Ninguém nasce pronto, é um aperfeiçoamento contínuo a cada dia, uma superação a cada dia. E na verdade é uma via de mão dupla, né? Tipo, se a pessoa realmente não tem essa vontade, não quer realmente mudar, não vai ser esporte, não vai ser nada que vai conseguir mudar a pessoa, entendeu? Mas se ela realmente tá decidida a mudar, com certeza. O esporte, para mim, é um dos melhores caminhos para que isso aconteça, entendeu? É uma fonte de escape aí para que ela possa ocupar a mente com outras coisas, entendeu? Sei lá, fazer do esporte, sei lá, uma filosofia de vida, entende? O Marcos chegou em Lajeado há pouco tempo. Em Novo Hamburgo, o vício em crack fez com que ele fosse morar na rua. O projeto deu a ele uma nova perspectiva. Através do esporte, a gente tem pessoas diferentes à nossa volta, né, da vida que a gente vivia antes. Vivia eu na rua, né, dependente químico, né, usuário do crack, sendo, né, escorraçado por uns e por outros, às vezes até menosprezado pela minha própria família. Isso também surgiu uma oportunidade de eu poder alcançar a confiança que eu perdi há muito tempo atrás deles hoje. Achei pessoas que realmente me acolhessem, né, e que me mostrassem que é diferente. Porque a gente, na verdade, quando a gente está naquela vida, a gente está preso àquilo ali, dependendo disso ali, né? Ou faz qualquer coisa para tipo obter a droga, né, para te poder usar ela. A maioria das pessoas que se perdem na vida, digamos assim, que tem algum distúrbio de comportamento, ela quer uma projeção. E se tu não consegue uma projeção no lado positivo da vida, tu vai procurar uma projeção no lado negativo. Aqui a gente mostra que tu não precisa ter ser privilegiado em nenhuma área da tua vida para te conseguir uma projeção no lado bom da vida. Além de tu trabalhar a tua autoestima, a tua saúde mesmo. Então, a gente procura dizer que o esporte de luta é um esporte de superação. Muito bacana a iniciativa aí do professor Romeu Nunes. Que legal, quem quiser conhecer, então basta se dirigir lá para o centro ou então ligar até para a nossa produção, que a gente está passando todo o contato do pessoal, porque a academia é a Top Team Lajeados, que estão fazendo uma equipe de competição, que vão arrebentar nos tatames aí, jiu-jitsu, boxe. Quem quiser então mais informação, basta entrar em contato aí com o professor Romeu. E agora a gente continua, tá em jogo, até porque a gente vai voltar a falar de patinação, porque o Edson, nosso querido amigo Pé de Chumbo, já foi desafiado a utilizar o patins nessa edição do Tá em Jogo. Georgia, quem é que consegue usar um patins como esse, por exemplo? Em alguns momentos, inclusive, vou confessar que eu já tentei colocar um patins para algumas gravações. E foi um verdadeiro fiasco, assim. Então, na realidade, o cara até põe o patins, mas se mantém em pé, sem cair um tombo, ou pelo menos tentar se embalar o inicial ali, sem nunca ter pisado num patins como esse, não é uma tarefa muito fácil, né? Principalmente para quem é descoordenado. Né? A gente tem estratégias, né? Se segurar na grade? Não. A gente tem uma estratégia de apertar um pouco a roda. Então, ela não fica não desliza tanto quanto normal. Para quê, Marcos? Para fazer adaptação. Mas daí freia demais, você tem que sair deslizando. Esses alunos, assim, que não têm muita paciência, esses são mais difíceis. Mas aqueles que estão dispostos a aprender realmente, sim, não desistir. Então, a gente faz essa adaptação. Alguns não precisam, outros precisam mais. Então, vai da individualidade. Mas a gente coloca todo mundo em pé. Não precisa cair na primeira aula. Mas cai, né? Mas cai. Pois é, e isso é interessante também, eles trabalham com crianças e como eu comentei no início do programa, a gente ia falar justamente sobre a formação desses novos atletas, ou então, daqui a pouco, não aquele cara que está sonhando com uma competição, aquela menina está sonhando num nível de competição, mas que quer simplesmente o lazer. Como é que é justamente estar formando uma criança no momento que ela está formando sua identidade, está buscando culturas diferentes, está se conhecendo, está conhecendo relações sociais diferentes, e vocês trabalham ali com esporte, onde vocês têm que acompanhar tudo isso e têm que mostrar para eles que o cair, o levantar faz parte da vida também, né? Até foi uma analogia boa agora. Não, mas o esporte é tudo isso que tu falou. Não é o esporte por si só. É todos esses conceitos que vêm junto. Então, a criança, até o adulto que inicia, está aprendendo para a vida. Né? O esporte traz isso. Então, a nossa formação com professores tem que ser em todos esses níveis.
porque cada um é diferente. Então, aquele que cai e que sente isso, não com dor, mas sim na questão psicológica, então ele vai passar por um processo de aprendizado do cair, do levantar, como na competição do perder e do ganhar. Porque a vida é assim, né? São as quedas e são a fase de levantar, a fase de comemorar. Então é um trabalho muito legal, porque é muito pedagógico, muito psicológico e muito esportivo. A gente reúne todas essas formações, né? Pois é, e justamente tem essa questão do trabalhar com a criança. E aí tu tem que ensinar para ela que ela vai perder, que ela não vai estar sempre vencendo, que isso faz parte desse processo. Sim. Mas para uma criança que sobe no patins, que tem lá a sua mãe vibrando no espetáculo, que tem uma amiguinha empurrando, aí vem aqueles trilhos assim de uma e outra atrás, tem nas coreografias, né, da patinação, aí tem lá suas 8 meninas andando patins, daqui a pouco uma cidadã lá desaba, aí vai mais 2 pro chão, aí já tem aquela pressão do pai, o que de certa forma é normal. Como é que vocês trabalham justamente com o psicológico dessa criança para ela não abandonar? Até porque eu quero saber isso, porque quando o Edson subir no patins, ele não pode desistir, né? Na verdade, Edson é muito diferente. Edson, né? É muito diferente a questão da criança e do adulto, tá? Ele não vai reagir da mesma forma. Então, a questão dos pais é muito importante, o que tu falou, como a gente trabalha. A gente faz uma adaptação de 2 aulas, os pais acompanham, e depois a gente pede para os pais não ficarem junto nas aulas, para a criança se libertar desses conceitos de que o pai está ali com uma expectativa. Então, principalmente os iniciantes, tá? O que não acontece na competição, digamos. Que idade mais ou menos acontece esse processo? Nós temos iniciantes de 2 anos de idade, uma turminha baby de 2 a 4 anos, como temos iniciantes de todas as faixas etárias. Então, não precisa ser iniciante criança pequena, pode ser iniciante adulto, como o Edson vai ser. Olha aí, que loucura. Tá no compromisso o Edson, né? Conhecido antigamente como pé de pantufa, agora pé de chumbo e talvez aí o pé de patins. Como é que fica essa questão, Edson, do cair e levantar dentro do futsal? Porque a gente sabe que o futsal, nesse sentido, é que nem um futebol. As regras, obviamente, são diferentes, mas a associação que se faz entre futebol e futsal são muito próximas. E aí, a questão do perder e ter alguém gritando e vai lá e tu tem que fazer gol, essa pressão que a gente já comentava antes dos familiares é muito grande, ainda mais num esporte coletivo, onde se tu não fizer gol, o teu colega vai fazer e talvez ele seja titular e tu não, e o pai quer que tu jogue, a gente sabe que tem essa pressão na comissão técnica em cima deles pro Edson entrar ou pro Edson sair, né? Obviamente fazendo uma suposição. Como é que é justamente essa questão do relacionar isso com pais, familiares, para ti chegar hoje e fazer gols, assim, tu teve muito esse incentivo, esse empurrão de amigos, colegas, como é que é passar por essa pressão? Eu tive muito esse incentivo da minha família, meus amigos, né, sempre acompanhavam, assim, mais os meus amigos acompanhavam sempre e às vezes o cara fica chateado, né, porque, pô, todo mundo ali torcendo para você e você perde um gol, seu time acaba perdendo, mas aí brincam com você, né? Tentam distrair sua mente e tal, pra você não baixar a cabeça. E no futebol acontece muito assim, né? Tem um caso da criança, quando tá começando, que os pais estão ali, alguns fazem uma pressãozinha, quero que meu filho jogue e tal. Ele entra com aquela pressão, então fica muito complicado, mas já na fase adulta já é um pouco mais diferente. Pois é, mas tem alguns casos que nem pressionando adianta, que o negócio não vai pra frente, impressionante. Mas no teu caso, por exemplo, conta um pouquinho aí, a gente tem 2 minutos ainda para encerrar esse bloco, como é que é essa tua história com o futsal? A Georgia comentou ali que foi com 7 anos, né, teu início na patinação. Como é que começou essa tua paixão pelo futsal, Edson? O futsal competitivo mesmo, eu comecei a jogar com 18 anos, o competitivo mesmo, que foi em São Paulo, pela equipe do 1º de Maio de Santo André. Joguei o Sub-20, um ano Sub-20, a Ouro. E no ano seguinte, em 2011, eu continuei lá para jogar pelo adulto já. Tu é natural de? Eu sou da Paraíba, mas com 2 anos eu fui para São Paulo. Minha família foi toda para São Paulo. Corintiano? Não. Ah, bom. Eu sou palmeirense, cara. Tá difícil. Palmeiras? Pô, mas tu sofre, né, cara? Mas vamos lá. Ultimamente sofrendo. Barbaridade, tá difícil. Bom, mas na LAF tá indo tudo bem, isso é o que importa. Na LAF tá. E aí, depois disso, tu teve passagem, inclusive, pelo Acre. Em 2012. Em 2012, eu é recebi o convite do professor Ed Carlos para disputar a Taça Brasil, a Liga Norte, e estadual e metropolitano, pela ABB de Rio Branco, no Acre. E foi lá que eu... Primeiro tu constatou que o Acre existe, né? Existe, brincadeiras o Acre existe. à parte. Muito e lá quente. Tu conheceu o Marcelo Giba, foi isso? Sim, lá eu conheci o Marcelo Giba.
Depois de um mês que eu estava lá, o Marcelo Giba chegou para integrar o grupo, né? E foi ele que fez essa ponte para eu vir parar aqui, né, no Rio Grande do Sul. Culpado por estar fazendo os gols hoje, então, é o Marcelo Giba. Ele é um dos culpados. Ah, tá, perfeito. Então, mas o Marcelo Giba também foi para jogar no Acre. Sim, jogou. E por que jogar no Acre? O campeonato é organizado, é bem remunerado, porque, na verdade, as pessoas muitas vezes mal conhecem a história, por exemplo, do Acre. E aí, quando tu pensa em futsal lá, tu vai dizer, pô, mas por que o cara não tá jogando em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, Rio Grande do Sul, e tá jogando no Acre? Sim, eu fui porque o professor Ed Carlos, né, pediu para mim ajudar ele, que ele ia ter as competições da Taça Brasil, a segunda divisão da Taça Brasil, que foi em Campina Grande, e a Liga Norte, que foi em Tocantins. E tinha estadual e metropolitano ainda. E com um mês depois, o Marcelo Giba foi, porque deu um rolo, acho, na equipe lá, que ele tava, acho que era Santa Catarina, não sei o que aconteceu, e ele foi para lá também. Recebeu a proposta, que já foi jogador do Ed Carlos, professor. E, cara, a nossa equipe tinha uma boa estrutura lá, só que o nível lá no Acre é muito baixo, assim, sabe? Comparado a Santa Catarina, Paraná, ao próprio Rio Grande do Sul, é muito baixo o nível, assim. Mas tem grandes jogadores, assim, que já passaram, né, por grandes times que jogaram lá. Assim como o Edson. Assim como o Edson tá indo. Tá encerrado mais um bloco do Tá em Jogo. Daqui a pouco a gente volta falando com a Geórgia, porque eu quero saber justamente do espetáculo que eu comentei do final do ano, que a gente ainda não falou. Não sai daí, daqui a pouco tem mais Tá em Jogo. Segunda-feira, no Tá em Jogo, a gente tá falando de futsal e também de patinação, até porque a gente terminou outro bloco falando com o Edson, a sua passagem pelo Acre e tantas peripécias aí pelo país. Agora ele tá arrebentando, dando lambreta pra caramba nos campeonatos gaúchos aí, na Copa Lupicínio Rodrigues e também no estadual. Daqui a pouco vai ter Liga Sul, a gente vai falar sobre isso, que é mais no final do ano. Mas a gente volta falando com a Geórgia, porque eu quero saber da questão da apresentação de final de ano. Dá pra se dizer que para uma escola de patinação é o ápice, é o grande momento para que as crianças que não buscam a competição estão se preparando? Sim, porque a maioria dos alunos inicia no início do primeiro semestre, então a gente participa de alguns eventos, mas estão prontos realmente para apresentar tudo que aprenderam, enfim, nesse grande evento que reúne, então, todas as escolas, as cidades onde a gente trabalha. Atualmente em Arroio do Meio, Colinas, Teutônia, Guaporé e Lajeado. Lajeado a gente atende a 4 escolas: Gustavo Adolfo, Sinodal de Conventos, Melinho e Escola Porto Novo. Nós apresentamos sim nas escolas também. Por quê? Porque a gente tem parceria com essas escolas, assim como a gente tem o show em Guaporé também, que é a cidade mais distante, no caso, em que a academia oferece as atividades, mas além das apresentações nas escolas, que também são por essa época, e alguns momentos especiais, como festas juninas, Dia das Mães, enfim. A gente faz esse grande evento que reúne, então, 350 patinadores e a equipe de competição também, porque a equipe de competição consegue apresentar um nível técnico também muito apreciado num evento que traz pessoas que têm conhecimento sobre patinação e também sempre tem, que é muito legal, os que vão assistir pela primeira vez e que acabam pegando gosto, então, por assistir os espetáculos e até ingressar na academia como alunos, né, os filhos ou as pessoas adultas também. É justamente essa questão. Tem pessoas que vão assistir esse espetáculo no final do ano porque sim, são amigos dos parentes, porque conhecem alguma das crianças, por exemplo, ou até adulto que está participando da academia e vai até o ginásio, por exemplo, Claudião, para conhecer um pouco mais da patinação. O futebol, dá para se dizer que é quase enraizado na cultura do brasileiro. Todo mundo sabe que lá tá a bola, obviamente tem suas características, suas regras. Não estou banalizando de forma alguma o futebol, até porque eu sou um jogador excepcional de futebol, mas o futebol, digamos que é mais simples para o brasileiro, porque ele está acostumado, ele vive isso. A patinação, não. Como é que fica a questão do entender aqueles movimentos? Como é que eu vou saber, por exemplo, se quando o Edson botar o patins, ele vai estar fazendo um movimento bom ou ruim, por exemplo? Como é que eu vou saber se ele tem que esticar totalmente a perna? Como é que fica a questão da técnica, das habilidades em cima do patins? Sim, no caso, a pessoa que está assistindo,
mesmo que ela não tenha um conhecimento prévio, se nota uma apresentação mais habilidosa, digamos, nesse sentido, né? Assim como a gente, de repente, assiste um futebol e percebe, né, que não tem tanto conhecimento, mas percebe quem está fazendo bonito, digamos, e quem está deixando a desejar. Então, O Edson deu uma risadinha aí, não entendi, Edson. Nós, então, tecnicamente falando, a gente trabalha esse aperfeiçoamento, cada um à sua maneira. É um esporte em que todos vão fazer a sua maneira, mas vão tentar fazer o mais perfeito possível. Então, cada movimento tem a sua posição de braço, sua posição de perna, ponta de pé, cabeça. Então, muda de movimento para movimento. E isso também, nas competições, muda bastante de acordo com o ritmo da música, com a coreografia que é montada. Como é que se planeja, por exemplo, dentro de uma equipe de competição, que tu comentou que talvez seja dentro do espetáculo de final de ano, um dos momentos mais aguardados, porque é o momento onde realmente se tem aquele grande espetáculo, pelo menos no sentido de mostrar como realmente é o movimento praticamente perfeito, se não perfeito. Como é que é justamente a escolha de uma música pela técnica, por aquela pessoa que faz a coordenação da coreografia? Aquela questão muito individual, né? A gente, como profissional, a gente conhece o estilo de cada atleta. Então, tu não pode fugir muito ao estilo do atleta. Então, tu escolhe uma música que tenha a ver com o teu atleta, porque vai muito de conhecimento, né, Marcos? Cada um tem a sua essência, então o professor tem que ir ao encontro disso. Então, não adianta colocar alguém que é extremamente mais sério, né, com movimentos mais firmes, dançar um samba na patinação. Então, é isso que a gente tenta dentro da equipe de competição, trazer essa individualidade para a perfeição ficar mais clara. Se tu faz uma coreografia de acordo com aquilo que a criança sente, se sente bem, tu já tem um ponto positivo. E para o professor, como é que identifica-se isso? Não é fácil de explicar, digamos, mas é fácil de sentir, porque a experiência traz isso, né? Então, a gente vê quem é aquela menina que tem um jeitinho mais solto, que gosta, porque a gente trabalha muito com música na escolinha. Então, tu vai vendo, e até eu mesma, assim, quando eu me apresento, vai ser difícil, Marcos, eu sei que tu vai assistir as apresentações, tu me vê apresentando uma música agitada. Eu sou muito clássica, assim, eu gosto de músicas lentas, e eu acho que os meus movimentos, eu me sinto fazendo isso. Então, a gente trabalha essa questão da música com os nossos atletas de competição. Como tem muita música, eles nos ajudam a decidir o que tu gosta, coloca ritmos e vê eles patinando com aqueles determinados ritmos para fazer essa escolha. Nunca é uma escolha de autoridade, é uma escolha com múltiplas pessoas envolvidas, os pais, os atletas, mais de um professor. Então, é um trabalho, todo um projeto em cima de cada atleta da sua coreografia. Vocês buscam, na realidade, a coletividade. Na realidade, existe muito a questão da democracia dentro da patinação. Então, por isso que a gente já vai começar, eu e tu agora, a pensar qual a música do Edson, né, para a apresentação dele daqui a pouco, que tem mais a ver com o estilo do Edson. Edson, me diz uma coisa, quando a gente está pensando na tua música, quem tá rebolando é o adversário, né? Porque o que tá acontecendo com a LAF, cara? É bom, assim, porque chega um momento do campeonato que às vezes a gente tem que criticar o time quando ele é eliminado, quando ele tá perdendo, quando ele tá tomando chocolate. Só que o que vai se falar agora da LAF? A LAF tá vencendo todos os adversários, mas tem pela frente um Atlântico de Erechim, e aí o bicho vai pegar. A LAF vence aí uma Copa Lupicínio Rodrigues e vai chegando bem, pelo menos para essa fase final, derrubando adversários e com placares elásticos, o que dá cada vez mais uma dimensão de que a LAF vai conseguir chegar, por exemplo, a um título. O que está acontecendo com vocês? Onde é que vai parar isso, cara? No começo do ano, o nosso time oscilou bastante, né? Criou bastante essa dúvida, porque a gente estava meio que empatando os jogos em casa, assim, perdendo pontos em casa, e com o decorrer do campeonato do Gauchão, conseguimos encontrar um encaixe, né, na equipe, se conhecer mais, como veio praticamente todo mundo novo. Ficamos em 4 remanescentes do ano passado. Tu, Marcelo Giba, Rafinha e o Chico. Aí tem o Giovanni Coutinho e o Matheus Eli, né, que ficaram também, assim, que são mais da base. E é complicado, né, até pro professor Giba. Ele tinha nas 4, mas vieram 7 novos jogadores. E ainda tiveram saídas de jogadores, por exemplo, o goleiro alemão, o Andrei, né? Sim, saíram o Anders Piolho, né? O Piolho, que veio da CBF, o Andrei saiu também, e o alemão, o goleiro. Pois é, e aí
E nesse momento, Edson, como é que se busca montar essa engrenagem ali dentro das 4 linhas? A gente sabe que o Giba está fazendo um trabalho fantástico. Aliás, queria mandar um abraço para o Giba, é o rei do vídeo no WhatsApp, né? Um abraço para o técnico Giba. Ele está fazendo um baita trabalho fora das 4 linhas. A gente sabe também que era um artilheiro dentro das 4 linhas. E como técnico, o trabalho dele está excelente, porque vem cada vez numa crescente dos últimos anos para cá, até porque o tempo dele como técnico é curto, né? Assim como a Georgia mesmo estava comentando antes, que era patinador e competia até pouco tempo atrás, o Giba também estava em quadra até pouco tempo atrás. Mas o trabalho dele, ok, beleza, não vamos entrar nesse mérito. Mas e vocês lá dentro, como é que funciona essa engrenagem? Porque tu, Marcelo Giba, já se conhece até do Acre, então tudo bem, beleza. Mas e o resto, como é que funciona essa engrenagem? Como é que chega um momento que não preciso nem olhar, que eu sei que o Edson vai estar lá do outro lado. Eu posso dar um lançamento porque o Edson vai correr e vai chegar naquela bola. Uma jogada ensaiada, porque diferente talvez do futebol, o futsal tem N jogadas, né? Além da jogada pantufa, né, a tua clássica que ela, tem várias outras, inclusive a Univates, na visão propaganda. Como é que funciona essa questão da engrenagem das 4 linhas? É muito xingamento? Como é que chega o momento para o negócio funcionar ali? Bom, nós procuramos conversar bastante, né? Tipo, nos treinos, um cobrando o outro bastante sempre. Eu gosto de receber a bola ali, eu gosto que você marque assim para mim poder roubar a bola aqui e tal. Então tem muito esse diálogo, né, no futsal. E o Giba, ele tecnicamente, ele passa tudo para nós, ele facilita o nosso jogo. E ele só pede para que nós tomamos a decisão, né? Porque nem sempre ele passa a jogada, se o adversário bobear aqui, você não precisa completar a jogada, já improvisa, né? Já cai no improviso. Então ele passa bastante essa confiança para nós, né? Ele dá essa liberdade de nós tomarmos a decisão lá dentro. E é mais na base da conversa mesmo, né? No dia a dia, ali, nos treinos, que aí no jogo a gente se entende, cada um sabe onde o outro tá, como o outro gosta de receber a bola. Bom, tá encerrando mais esse bloco, mas até pra Georgia entender, falta 1 minuto, só explica essa história aí para nosso querido telespectador, até porque a gente aqui da TV Univates já sabe, mas tem a jogada Univates, tem a jogada pantufa, né? Tem a Pinico. Né? São várias jogadas dentro da LAF, aliás, nomes excelentes. E aí, tu sempre foi conhecido como o pé um pouco mais carinhoso, né? Sim. O pé de pantufa. Por que isso? É muita sacanagem contigo, cara. Não, cara, essa foi a sacanagem que fizeram no passado, ó. Numa jogada de lateral, aí o Giba falou, vamos fazer uma jogada nova. Aí, coloca o Edson pra chutar, né? Aí era eu pra finalizar, eu dei um chute mascado, sabe? Sim, mas aí coisa acontece, né? Sabe? Uhum. Foi mascado, aí gritaram do banco, pode pôr pantufa aí o nome. Aí pegou o pantufa. Só que agora não tá sendo mais pantufa, né? Não, agora o negócio tá ficando violento. Eu ando vendo você dizendo aí que é o pé de chumbo. Pé de chumbo, cara, tá louco? O cara é uma violência, é uma pancada com o pé esquerdo e o pé direito. Não, só direito. Vamos aprimorar também o canhoto. Daqui a pouco tem o último bloco do Tá em Jogo. Aliás, se tu quiser saber informações de como entrar numa academia de patinação, não sai daí. Voltamos, quarto e último bloco do Tá em Jogo dessa segunda-feira, canal 15 da NET Lajeado, para todo mundo via internet, univates.br/TV. Tem mais informações lá no nosso facebook.com/TV Univates. Georgia, a gente terminou o terceiro bloco do Tá em Jogo comentando do nosso querido amigo Edson aqui, do apelido antigo que ele tinha, que era pé de pantufa. Isso já passou, isso não existe mais. Hoje ele é o pé de chumbo, o cara que tá fazendo gol. Quantos gols já tem? Tá contando, né? Acho que eu tenho 16 gols, 17 gols. Tá dando nojo, vamos trocar de assunto. Mas como é que fica essa questão, muitas vezes, da competitividade, da questão do saber dosar o limite dos coleguinhas, por exemplo? Isso, muitas vezes, no caso do Edson, foi agora adulto, ele sabe dosar as coisas. Ele sabe que, na verdade, aquilo era uma sacanagem de treino, mas ele simplesmente levou na esportiva, beleza. Mas quando tem criança, isso se torna um pouco mais complicado, né? Sim, a gente tem que respeitar as idades, porque isso muda muito de acordo com o desenvolvimento. Então, crianças de 5 reagem de uma forma a esse tipo de competitividade. Crianças de 9, adolescentes, vão reagindo de formas diferentes. Então, a gente vai, com a experiência também, aprendendo a lidar com isso, conversando, a gente conversa muito. Questão de respeito, de saber seus limites, os limites dos outros. A gente está trabalhando não só com essa formação técnica, mas com essa formação de pessoas que sabem lidar com competição e com as diferenças.
e no fim sempre tudo dá certo, todas se entendem. Hoje dá para se dizer que quem tá levando medalha, reveria também, assim como o Edson tá fazendo gols, quem tá indo muito bem, obrigado, é a Estela, né? Isso. Estela começou a carreira muito jovem. Ela ainda é muito jovem. Começou jovem, hoje ela tá com 9 anos, tá? É que ela tem uma carreira desde os 2 anos de idade, né? Como patinadora. Compete desde os 4 anos, então ela está com 9, ela já tem uma carreira. Dentro dessa ideia, assim, dá pra dizer que a Estela já compete na categoria veterano. Isso, praticamente. Então, brincadeiras à parte, né? Mas isso, a gente tem visto que na competição nós temos uma equipe baby de 4 e 5 anos e estamos formando atletas de 9 e 10 anos com carreira. Isso faz muita diferença na hora deles entrarem na pista e já tem toda essa formação, né, de técnica e essa questão toda social e de conseguir lidar com a competição. E eu acho que esse ponto já sai na frente dos outros competidores que começam a competição mais tarde. Claro, dentro dos limites da idade, da questão física, a gente não extrapola treinamentos, a gente respeita. Cada faixa etária treina aquilo que é considerado o suficiente para a competição. Quem está assistindo tá aí jogo e tiver interesse, que gosta ou quer conhecer simplesmente a patinação, quer tentar subir aí essas 8 rodinhas, que negócio é complicado, né? Não. Mas, não, para alguns é, né, Edson? Não sei, né? Para alguns é complicado. Mas como é que faz? Hoje tu estava comentando que são, dá para dizer, 5 núcleos, basicamente. Como é que funciona hoje quem quiser buscar a patinação? Na patinação? verdade, primeiro fica o convite, então, para assistir o show de final de ano, 6 de dezembro, no Claudião, 20 horas. O Edson não vai se apresentar dessa vez, né, Edson? Depende da minha atuação, né? A gente está com inscrições abertas já para 2015. Estamos encerrando, então, o ano de 2014, porque nesse momento ainda tem algumas crianças e adolescentes ingressando, mas os que estão ligando a partir agora, né, desse mês, a gente encaminha para iniciar em março de 2015. Por que março? A equipe de competição volta a treinar antes, mas a gente acompanha as escolas. A gente é parceira das escolas, então a gente tem as férias juntos, janeiro e fevereiro. Final de fevereiro, na verdade, já iniciam as aulas. Então pode entrar em contato com as escolas aqui de Lajeado, em que a gente tem parceria, Gustavo Adolfo, Conventos, Melinho e Porto Novo, ou diretamente comigo e com a Gabriela, tanto por e-mail, patinaartemovimento@gmail.com, ou pelo Facebook. Facebook é ótimo, a gente tem Geórgia Patinação, já acha, né? E daí a gente já conversa, já faz amizade, a gente tem um grupo também. Tem uma idade específica para quem quer começar? Mínimo de 2. Então, e Edson, máximo a gente não tem ainda. O Edson tá rindo ali, eu não sei, ele tá emocionado com o patins hoje, Edson. Não, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente de repente te leva numa... Aliás, tu tá acostumado, tu deve ver a Jaqueline também lá treinando, sim. né, as sobre-rodas lá patinando no Claudião, tu deve estar acompanhando também, tu tá um craque, um especialista em patins, né? Eu vejo muito, né? De fora é fácil, né? De fora parece ser fácil. Não, mas aí é que tá, e isso às vezes parece, né, quando tu chega no espetáculo, depois já ter ensaiado um ano inteiro praticamente, às vezes a coreografia pode ser até do ano anterior, né, tu já tem aquilo mentalizado, se torna tão mecânico que as pessoas olham e dizem, não, mas isso é muito fácil, mas para chegar naquele nível de apresentação, como o pessoal pode ver lá no dia 6 de dezembro? 6 de dezembro. 6 de dezembro no Claudião, o trabalho é árduo, né? Sim. Nós buscamos sempre mudar as coreografias, porque esse é um outro fator que as crianças se motivam. Eu gostaria só de fazer uma propaganda. Eu fiz a pós em Fisiologia do Exercício e do Desporto na Univates e fiz a minha tese, então, de trabalho de conclusão nos aspectos motivacionais que mantêm as crianças na patinação. Fiz na própria academia, com todos os critérios éticos, né, que eram pedidos. Então, a gente pesquisou o que mantém as crianças no esporte, porque é preciso saber. A visão do professor não é a visão do aluno. Então, a gente conseguiu e a gente evoluiu muito até em questão de quantidade, descobrindo o que faz elas ficarem na patinação, e a gente trabalha em cima disso também, que é essa mudança de coreografia, sempre inovar, buscar atividades novas, fantasias diferentes. A criança apresentou muitos atletas da questão social, de terem os amigos, de ter parceria para praticar o esporte. Então, também gostaria de deixar, assim,
essa questão do estudo, de ser professor, de estudar o que se está fazendo, porque essa questão de que a gente vê de uma forma e o atleta e o aluno de outro, é importante que isso se reúne para que a gente possa fazer um trabalho de excelência e não simplesmente Até porque são gerações diferentes, né? Evolução. Uma coisa é ter patinado, digamos, na tua época, que faz pouco tempo, mas ao mesmo tempo, para aquelas crianças que estão iniciando hoje, é muito diferente, né? Muito. E cada turma a gente trabalha de uma forma diferente. Cada aluno a gente trata de uma forma diferente, conversa de uma forma diferente. E na competição isso acontece muito. Aqueles que tu precisa conversar mais de perto, né? E aqueles que quando tu fala, assim, tá tudo bem. Até porque a gente tem que ter uma insistência de repetição. Esporte de rendimento é repetição. Para te fazer o melhor salto, o melhor corrupio, só repetindo muitas vezes para te conseguir excelência, assim, como no futebol também. Treino e muito treino. Treino e muito treino, até porque vem aí um Atlântico de Erechim. A Federação Gaúcha daqui a pouco vai marcar, eu tenho certeza, eu tô com o meu calendário lá aberto, assim que eles marcarem, a gente vai divulgar aqui no Tá em Jogo essa semifinal, que loucura. Tá encantada, mas vem aí um Atlântico de Erechim para encarar a LAF e a LAF para encarar o Atlântico de Erechim, por que não, né? O Atlântico de Erechim talvez é um dos grandes times do país no futsal, mas por que de repente não vencer eles? A ADS mesmo estava comentando antes que eliminou, por exemplo, a grande favorita, talvez, a CBF de Carlos Barbosa. Sim. Como é que fica a expectativa de daqui a pouco jogar contra o time de Erechim? Que, aliás, o Giba é muito querido lá, hein? O Giba tem uma passagem lá, né, grande, como jogador. Lá fez muito gol, essa época eu não me lembro muito, mas disse que fez. Eu não lembro de muito gol do Giba também, não. Mas a gente busca lá nos arquivos, é que é tempo isso daí atrás, mano. Mas é como a gente vem falando sempre, né, que a nossa equipe dá pra bater de frente qualquer uma. Sempre com os pezinhos no chão, claro. Pés de chumbo, né? Nós fomos a Sananduva, tanto é que as nossas vitórias contra a GSL, lá em São Luís Gonzaga, que a LAF nunca tinha ganho lá. Nós fomos com toda humildade, sabíamos que ia ser uma partida muito difícil e conseguimos fazer um placar elástico, porque respeitamos a equipe deles. Não foi o contrário contra a Sananduva também e contra as outras equipes. E vamos fazer o mesmo, por ser grande, vamos respeitar, assim como eles também estão nos respeitando. Pela campanha que nós estamos fazendo, eles também estão criando um respeito muito grande por nós e sabem que não vão encontrar um jogo fácil. Como nós também sabemos, respeitamos também a equipe deles. É uma ótima equipe, joga a Liga Nacional, tem todo o status, né? Toda a sua tradição. E estamos esperando aí, né, a federação marcar, todo mundo ansioso também para esse jogo. E vamos lá, né, bater de frente com os homens. 2 minutos para encerrar o Tá em Jogo. Dá para se dizer que um sonho do Edson é ir embora, de repente, para a próxima temporada. A ideia do Edson é trazer a namorada para Lajeado, ficar aqui, mas pelo menos uma temporada na LAF. O que é a tua ideia? Bom, cara, ainda não veio em mente isso, né? Eu tô procurando trabalhar certinho todos os dias, manter meu compromisso que eu tenho até o final do ano com a equipe. E vamos esperar, né? Vamos esperar fazer um bom ano, terminar aí, se Deus quiser, com essas conquistas que temos ainda, que ainda tem Liga Sul, tem Gauchão, Copa Lupicínio, e ganhando uma possível conquista da Liga Sul, nos dará o direito de jogar a Superliga, né? Então, estou trabalhando todo dia para isso, né? Para primeiro conquistar e manter o meu compromisso com a equipe. E depois nós vamos ver, né? Vamos conversar e ver o que vai ser melhor para ambos. Cara, manda um abraço lá para toda a galera lá da LAF. Boa sorte para vocês, que dê tudo certo nesse estadual, nessas decisões aí. Obrigado. Da Copa Lupicínio Rodrigues. A equipe da TV Univates vai estar lá, com certeza, acompanhando vocês, porque eu tenho certeza que gols é o que não vai faltar, né? E tu calibra e espera, pelo amor de Deus, não me faz passar vergonha aqui, porque agora é pé de chumbo, tá, cara? Boa sorte pra vocês, que dê tudo certo lá. Muito obrigado, Marcão, e é um prazer sempre estar aqui. Valeu. Jorge, obrigado. Repete mais uma vez aí, quem quiser então entrar em contato com a academia, como é que faz? Isso, patinaartemovimento@gmail.com, Facebook também. Telefone? Pode ser, manda ver. 9666-6715. Tá bem certo. facinho. Então tá. Valeu. Boa sorte pra vocês também, que dê tudo certo nesse espetáculo no final do ano. Com certeza as coreografias vão estar lindas e pode ter certeza que eu vou estar lá olhando só, porque quem vai estar participando futuramente tem certeza que é meu amigo Edson. Fica o convite pra todos. Tá certo. Valeu. Tá encerrado, Tá em Jogo. Na segunda-feira que vem a gente volta com mais uma edição do programa. Tenho certeza que tu não vai sair daí, porque é muito esporte toda segunda-feira na TV Univates. Tá encerrado essa edição. Um abraço, valeu, até a próxima. Tchau.